A gente pode realizar um teste aqui juntos, teste prático. Hoje é dia 4 de julho de 2023. Este indivíduo aqui, que me parece ser ou RA4 ou um tal de Swamp Bunny, coelho do pântano, ele está há 2 meses sem se manifestar, sem sinalizar na minha estufa úmida. Tem raízes e tudo mais, tá com uma micro apical aqui de uma nova folha tentando ser alguma coisa. E hoje mesmo, nesta gravação, neste momento, alguns minutos antes, eu coloquei dentro de uma caixa de umidade. Depois de 2 meses parado, vamos ver quanto tempo, mesmo com a intermitência de temperatura e constância alta, 90% de umidade, vamos notar aqui juntos quanto tempo ele vai levar para lançar este protótipo de folha que esforçadamente está tentando ser alguma coisa. Eu melhorei totalmente a condição de fenótipo quando o assunto é o fator umidade. A temperatura oscila bastante, é a época. Dentro da caixa de umidade a gente ganha aí uns 2 graus a mais, que se mantém com mais regularidade, mesmo quando anoitece, mesmo quando vem a madrugada. E vamos ver então se esse potencial a confirmar RA4 ou o tal de Swamp Bunny, uma variação, ele vai reagir aí a partir da influência de clima, tá certo? Yahoo! Saudações plantoides! Estamos então a 17 dias, 2 semanas e 3 dias deste episódio aqui. No começo do vídeo aqui a gente viu um trechinho dele, onde eu mostrei o potencial a confirmar RA4 ou Swamp Bunny, uma variação aí do Anthurium papillilaminum. Na maratona 2 a gente já viu um trechinho, um despontar aí da gema foliar, e agora, sem muito close, sem muitos efeitos, já vai dar para perceber aqui na mesma distância da câmera a nova gema, rosinha aqui, ó, vermelhinha, despontando, tá? Lembrando que esta planta ficou 2 meses lá na estufa úmida, que é bem condicionada, contudo tem intermitência por causa das aberturas laterais, tem portas lá, tem passagens. E agora na caixa de umidade, onde a gente tem 90% de umidade alta constantemente e de 2 a 3 graus mais elevado em relação ao ambiente externo, a gente tem exatamente este resultado nessa variação do Anthurium papillilaminum, tá? Eu confesso estar ansiosíssimo para ver como que é uma folha formada dessa variação, porque o que eu tenho até agora é um protótipo, uma tentativa de folha aqui, que até estava um pouquinho mais bem estruturada, mas essa lateral aqui derreteu assim. O lobo veio comido aqui, veio lá da Tropicália, aconteceram alguns imprevistos, além de climáticos e tal, e agora sim a gente vai ter uma noção mais clara de como será esse carinha. Obviamente não é um Anthurium papillilaminum RA5. Aqui dá pra gente comparar bem cores, curvaturas das nervuras, lobos. Embora tenham proporções diferentes, a gente consegue notar. E eu confesso que pessoalmente, como colecionador, como fly, está muito divertido, muito interessante eu refinar o meu olhar, apurar o meu olhar estético para conseguir diferenciar esses ecótipos, essas variações ou especiações, tá? De uma mesma espécie, Anthurium papillilaminum. Tá muito divertido isso, meu olhar se refinou mais um pouquinho em relação a tudo isso e tá bem legal essa jornada também, dentre tantos outros detalhes, cada vez mais detalhado, né? A partir da observação, eu tenho notado um aspecto interessante. Os Anthuriums híbridos, que em geral têm o Crystallinum em sua composição, em sua genética, eles têm um desenvolvimento que tende a ser mais rápido do que híbridos com outras misturas aí, tá?
É muito interessante isso, ó. O Michele, essa folha vocês acompanharam comigo, ela mal se formou, tem aí 2 semanas, 20 dias de formação, e a gente vê despontar aqui de novo mais uma lâmina foliar, tá? É rápido, né? Principalmente, de novo, estando contido dentro de uma caixa de umidade, terrário aquário, estufa úmida, saquinho de plástico cobrindo aqui o vasinho. Aproveitando, eu fiz uma comparação recente no Instagram, só que eu não coloquei de lado a lado, né? Lado a lado, melhor dizendo. Este cara aqui é o Anthurium magnificum X Regale, que pintou por aí alguns lotes, alguns indivíduos, tá? Eu adquiri 3 mudas, uma delas já foi para um dos membros contemplados no sorteio, e eu tô com outros 2. E dê uma olhada aqui, ó, lado a lado. Inclusive as folhinhas estão com uma angulação parecida. Reparem com este híbrido primário, vamos chamar assim, apenas 2 espécies misturadas. Reparem como ele vai denunciando, vai anunciando um cara mais ou menos assim, tá vendo? Coloração, forma de folha, lobos, nervura, uma pigmentação sutil avermelhada bem nos sinos. É bem interessante. E a face abaxial também, neste indivíduo aqui, também tem pequenas pigmentações rosadas, sutis pigmentações rosadas nas nervuras, tá? Com esses 2 indivíduos aqui lado a lado, eu começo a entender um pouco mais, meio que numa engenharia reversa, numa reflexão reversa, como que um carinha desse potencialmente vai chegando num carinha como este aqui. Por que que eu tenho feito essas reflexões, tenho ativado esse lado do pensamento abstrato? Porque eu tenho interesse de repente, não fazer algo como Michele, mas na hora que eu hibridizar 2 espécies, eu já meio que antever o que vai dar. Isso aí elimina processos e facilita atingir certos resultados com mais agilidade, mais assertividade, tá certo? Um ponto interessante aí que estou para analisar, estou para ver, estou para receber mais mudas desse cara. Eu ainda não tenho certeza, de certa forma eu afirmei no post, porque meus 2 indivíduos que restaram aqui, ambos estão algo assim que sugere o Michele, tá? Mas talvez tenha sido uma tremenda de uma coincidência, porque os demais indivíduos a priori não estão tão assim, tá? Ou coincidência, ou talvez essas variabilidades genéticas estão no contexto fenotípico aqui que está proporcionando esse tipo de estresse, coloração, pigmento vermelhinho e tudo mais. Não dá para saber ainda se foi uma sorte absurda de eu ter conseguido exatamente 2 indivíduos com a mesma variabilidade genética, contendo essa pigmentação mais avermelhada de antocianina em sua composição, em seu DNA, ou se é um efeito de fenótipo, efeito de clima exatamente na caixa de umidade, com a luz que está, com o modelo de borrifação de fertilizante que eu tenho feito, enfim. Em outro detalhe comparativo aqui que assemelha os 2, vejam a coloração dos caules também. A pigmentação é praticamente idêntica, assim, só que esse aqui está mais avermelhadinho, um bordô assim, e esse um pouquinho menos. Mas esse caule aqui também está atípico em relação aí ao que possivelmente a gente vai ver, em outras mudinhas, em outros irmãozinhos. Mas aguardem que eu preciso analisar isso com calma. Aqui, este aqui é o outro irmão do Magnificum X Regale. Ele está em algumas etapas de desenvolvimento anterior, está com folhas um pouco menores. Esta aqui tende a atingir mais ou menos aquele porte, contudo o caule também denuncia uma coloração que na média eu não vi nos outros irmãos, por foto, por vídeo, tá? Então, o que será? Sorte absurda ou influência de fenótipo? Ou ambos, vai saber. 2 mudinhas do Anthurium Bernali, também em caixa de umidade. É um dos meus rugosos preferidos, né?
eu falo bastante dele, imagino vocês que me acompanham com mais frequência sabem de qual espécie eu estou falando. Vou deixar a fotinho aqui da folhinha expansão para desencargo, tá? Esse é o indivíduo mais adulto. Estou com duas mudinhas jovens aqui em preparação para zarpar para Maju. Ambos indivíduos estão liberando ao mesmo tempo uma nova lâmina foliar, tá? Pequenininho assim. Vai demorar mais um tempinho. É um cara chato, embora ultra raro no Brasil, porque eu acho que só tem esses 3 indivíduos. Não vi mais em nenhum lugar até o momento. Se tiver mais, não deve ser 10. Contudo, para a gente disponibilizar, para Maju, melhor dizendo, disponibilizar, é legal que as mudas estejam um pouquinho mais estruturadas, porque o colecionador que optar pela aquisição do Antúnio Bernali, ele vai precisar aí ter uma paciência. É um rugoso, numa média os rugosos aí, independentemente até dos gêneros, eles costumam ser mais trabalhosos no cultivo, né? Então assim, é para aquele colecionador exigente e que não vai se importar, quiçá, em perder o dinheiro porque a coisa não vai para frente, tá? Caixa de umidade na veia, não há erro. Aqui eu quero mostrar para vocês o resultado do quê? Daquela técnica para ajudar quando o pecíolo, quando uma lâmina foliar, ele está travado no catáfilo, no pecíolo anterior. Todos os dias, umas 2 vezes por dia, eu esguicho água, borrifo água bem direcionalmente aqui para onde está o problema. E olha só, é questão de minutos, horas, ó, para a lâmina foliar do RA8, XRA5 escapar aqui, ó, do pecíolo anterior. Dá para até dar uma leve ajudadinha, acho. Vamos ver. Está muito rígido. Ó. Pimba. Tá livre aqui o bichinho. Certo? Como eu fiz uma leve manipulação, o que eu faço por desencargo também? Dou uma leve hidratadinha aqui para que as células fiquem gordinhas e hidratadas, tá? Mas é isso, 2 vezes por dia. Talvez se eu não tivesse dado esse help do jeito que estava, esse pecíolo que está em U praticamente, vocês conseguem ver, eu acho, ia quebrar, ia romper. Durante meu tempo aí de fly, de jardineiros urbanos, foram centenas de casos do pecíolo travado. Aqui na minha floresta eu também perdi algumas lâminas foliares assim. E aí qual que foi o segredo? Hidratação, né? Porque a água é lubrificante, a água hidrata, enfim. E olha só, 2 vezes por dia, deu certinho e a gente fez o parto juntos aqui agora, literalmente, tá? Essa lâmina foliar virá com aquele vermelho intenso, fantástico, até igualmente chegar nessa folha fantástica. E eu torço para que essas nervuras da abaxial e o pingo vermelho nos sinos, no centro dos sinos, continue por longo período. Dependendo do caso, essas marcações de antocianina, presença basicamente, a tintura de antocianina, elas vão sumindo à medida que a lâmina foliar vai ficando mais velha, mais adulta, ou melhor, a planta vai ficando mais adulta, tá legal? Legalzinho aqui. Fizemos um parto ao vivo, gravado, porém em tempo real, sei lá como se falaria isso. Vocês estão analisando comigo um progresso em caixa de umidade em 17 dias, durante 17 dias, lembrando que a intermitência de umidade e temperatura está intensa. Fizeram dias bem frios aqui em São Paulo, atingimos aí mínimas de 11 graus, foi meio que o recorde. Dias gelados, a sensação térmica, mesmo a 16 graus, era de muito menos, tá? Vamos ver mais alguns avanços nessas 2 semanas e 3 dias. Anthurium Serendipity, que é um magnífico, um cristalino, um híbrido potencial entre essas 2 espécies, com Papililaminum. Se vocês notarem aí a mudinha menos desenvolvida, a seedling à direita, basicamente ao centro do vídeo, vocês notam aí que ela está com uma leve variegação em relação às demais.
Talvez esse seja o motivo para que esse carinha esteja tão atrasado em relação aos demais. Anthurium ruguloso crinitum. Renasceu aqui, ó. Ele tinha atrofiado bastante lá no rack por causa da mudança climática. E o Alta Verapazense, mesma coisa, ó. Tá? Realmente são carinhas aí que, dependendo do contexto de hábitat, sofre demais com essas inversões térmicas e a caixa de umidade estabiliza, né? Não há dúvidas aí, tá? Tirei aqui o saquinho da inflorescência do Anthurium X Magnificum. Está na fase de antese feminina, tá? Tá cheio de gotícula, dá para sentir aqui. E eu não vou aguentar, vou pegar pólen do Anthurium SP Alto Fluminense e vou polinizar aqui. O SP Alto Fluminense está numa fase muito intensa de pólen. Chega até sair fumacinha assim enquanto eu passo o pincel, sabe? Então vamos aproveitar esse momento. Estão em fases bem compatíveis aqui. Antese feminina e o SP Alto Fluminense na antese masculina. Teremos então um híbrido potencial aí. Pai SP Alto Fluminense e mãe X Magnificum. Vamos ver. Eis o bichão aqui, o sistema de aspersão acabou de desligar. E vou contar, viu? Tá com uma fase de pólen aqui muito legal. Tá bem intenso aqui a produção. Colher. Bom, para recolher pólen, já tá colhido. Só raspar a pontinha do pincel, né? Ui, minha floresta. Raspar a pontinha do pincel na espádice cheio de pólen. Primeiro ponto aqui no caso do Anthurium X Magnificum. Algumas espádices na fase de antese feminina, na hora que está soltando o fluido, libera um odor, um perfume. Nesse caso liberou também, bem suave no caso, mas tem um leve odor. Segundo caso, a gente passa o pólen da base da espádice para cima, tá? Tudo começa na base. Antese feminina, antese masculina, começam a partir da base sempre. E o terceiro ponto é que eu vou pegar o saquinho de novo e vou fechar para que as euglossas não façam estrago aqui. Neste caso aqui, no caso deste X sanguineum, as euglossas são fissuradas, tá? Bom, inicialmente eu ia colher o pólen, só que sinceramente eu não sabia nem com qual Anthurium eu ia trazer essa paternidade aqui, tá? Eu só queria o pólen dele, mas não tinha nenhuma meta clara e objetiva. Então, aproveitando que o SP Alto Fluminense está numa fase muito fértil de antese masculina, liberando o pólen a roda aí, vamos aproveitar, né? Anfan, habemus inflorescência do Marcusiano aqui. Vamos ver se ele vai trazer produtividade, né? E vamos ver aqui o SP, que antes eu considerava o Teophiloanum. Tá aqui a inflorescência, não abortou ainda, ótimo. Fluindo bem. Para alguns de vocês talvez esteja meio monótono ou rotineiro esse foco tanto em Anthurium, em híbrido, em inflorescência, em fertilização, polinização, etc. É um momento, tá, gente? É um momento específico aqui da minha preferência, vamos dizer assim. Tem a ver com o contexto, tem a ver com a tendência, né? Então é um foco aí que eu acho que é importante. Tem muita gente que se interessa por isso, embora seja algo mais segmentado ainda, mais nichado dentro do próprio super nicho. Mas bora lá. Tem muito conteúdo variado já no Fly Channel. São mais de 500 episódios. Jesus Cristo, nem sei como eu cheguei em tudo isso. É igual planta, eu nem conto, eu vou fazendo, sabe? Essa bela lâmina foliar do Philodendron gloriose, ela precisou de ajuda para desenrolar. Borrifei muita água, joguei sprayzinho no cone lá enquanto estava rolinho, né? Ela nasceu com uma certa dificuldade, essa questão é a umidade direta aqui, e ela nasceu bem estressada. Ela tá com uma coloração
muito bonita aqui. Mais rosada e tal. Ela tá bem bonita no final das contas. Anthurium pallidiflorum. É outro carinha aqui no clima mais ameno. Parece ser mais prolífico. Fica mais acordadão assim, tá? Ele chegou no inverno aqui. E ele até que cresceu bem no período. Anthurium King of Spades. Ele deu uma bela de uma travada, tá? Essa geminha aqui tá há meses parada. Tá com muita raiz aérea desenvolvendo e tal, se infiltrando aqui. O que eu vou fazer então? Primeiro, tá na caixa de umidade, mas tá parada aqui. Vou trocar de substrato. Raízes relativamente ok. Tá? Tem essas aéreas aí que dá para eu tentar enterrar também. Anthurium HU King of Spades. Esse cara é um queridão assim. Quero que ele siga bem o jogo aqui. Detalhe que a gente está a 20 graus hoje. A temperatura está bem ok para esse tipo de manipulação. E amanhã, depois, tem aí uns 5 dias aí de máximas acima dos 20 graus, tá? Substrato trocado, devidamente regado. É um vaso transparente com furinhos e tal. Volta para a caixita de umidade. Finalizar este episódio da vez falando do caso aqui do Anthurium SKG Grey. Anthurium Silver Chrome Gardens, variação Grey. Esse carinha aqui era ele com mais 4 clones. Um dos clones está aqui do lado. Eu não dividi porque a maneira que estava disposta estava um pouco ruim para cortar. Tem este indivíduo aqui. E o que aconteceu? Essa folha nasceu muito bonita. Vou deixar a foto aí ao lado para vocês apreciarem, tá? Só que aí travou, parou de crescer, começou a amarelar, como vocês podem ver, né? Raiz, problema de raiz. Este indivíduo aqui, ou melhor, esse carinha com clone ao lado, ele estava com o mesmo probleminha que o Anthurium papillilaminum regardens, tá? Fiz uma troca do substrato, resolvi trazer para indoor aqui. Ele estava na estufa úmida, certo? O substrato estava muito encharcado, principalmente na base, muita podridão de raiz, algumas poucas raízes saudáveis. E vou ficar de olho mais perto de mim no rack, tá? Não é o Anthurium que reclama muito de umidade, mas eu tive essa questão com as raízes. E agora a gente vai olhar então os outros casos aqui das partes que eu cortei. Anthurium SKG Grey. É um híbrido de Crystallinum de muitas e muitas gerações aí, décadas. Aqui está um dos clones, então. Tá com uma geminha despontando aqui. Ele tinha uma lâmina foliar e nasceu, ou melhor, já estava aqui junto com ele, uma inflorescência, tá? Essa inflorescência se tornou fértil, entrou na antese feminina e eu polinizei. E está gerando aí o primeiro híbrido que em breve, assim que tudo der certo, eu vou apresentar para vocês. Híbrido de híbrido. Tanto pai quanto mãe, SKG Grey mãe, são 2 híbridos aí, tá? E aí o que aconteceu? O indivíduo estava mais estressado, né? Porque o corte tinha acabado de ser realizado e logo na sequência ele entrou numa função aí de frutificação e infrutescência. Então assim, chegou a nascer uma segunda folha, abortou, porque toda a energia estava acumulada para a geração dos frutos, né?
Vou deixar fotos aí do registro do processo enquanto eu vou explicando aqui para vocês. A infrutescência partiu, o pedúnculo partiu, consegui salvar os frutinhos, certo? Germinou, tô com as mudinhas aí em fase de desenvolvimento, muito poucas na verdade germinaram, geraram aí uns 50 frutos e eu consegui até o momento germinar uns 10, tá? Então depois de toda essa luta, sobrou isso da planta e agora ela está se recompondo, tá? Lembrando que tudo isso aconteceu logo depois do corte, então o estresse já estava bem alto e mesmo assim ela conseguiu gerar frutos. Isso mostra aí um nível de resistência bem incrível, né? Aguardar aqui o sistema de aspersão encerrar. Está ativado agora. E a gente vai para o próximo indivíduo. Ilustrando aí o caso do Anthurium SKG Grey. Aí tem este indivíduo também, que está desenvolvendo, ó. A gente está com uma lâmina foliar aqui por vir, certo? Só que o que eu vou fazer? Eu vou pegar e dar uma analisada agora nesse substrato para ver se eu deixo um pouquinho mais aerado. Vamos analisar também a condição das raízes, provavelmente está melhor do que o indivíduo principal, certo? Bora lá. Embora exista bastante podridão aqui também, com certeza essas raízes estão melhores do que o indivíduo principal. O indivíduo principal está com algumas raízes saudáveis, contudo sem capilarizar, tá? Então ela está num processo um pouquinho mais árduo de recomposição. O que eu vou fazer então aqui? Capaz que eu corte essa lâmina foliar aqui antiga, vou colocar um substrato mais aerado que está e talvez na caixa de umidade ou voltar para exatamente onde estava, lá na estufa úmida. Vamos ver. Troquei aqui para um substrato mais inerte, mais leve, basicamente composto por casca de arroz carbonizada, carvão e perlita, tá? Joguei um pouquinho de cote, um cote com mais N e mais K. Então tá aqui trocadinho, mantive no mesmo pote, cheio de furos, tá? Dei uma limpadinha aqui na gema, tá pedindo para sair, né? E agora vamos ver se o carinha aqui vai também avançar. Ah, cortei também a lâmina foliar antiga, que estava mais para lá do que para cá também. Bom, o vaso da matriz, né, da planta principal ficava aqui. Foi para o indoor, foi para o rack. A outra mudinha que eu mostrei para vocês, que está na caixa de umidade, ficava aqui. Ela que frutificou. E a outra eu vou deixar lá, ó, na posição mais ou menos que ela já estava, nesse balcãozinho aqui, onde tem alguns Anthuriums e tal, onde eu trouxe o Aplanatum, onde o Estipulatum tá curtindo bastante. Nova lâmina foliar aqui, ó, vindo. Ele já se aderiu um pouco aqui a essa estrutura. É um cara de entre nós muito longo, né? Se for comparar com os demais Anthuriums. E é isso aí. Esse foi o caso do Anthurium SKG Grey, uma única planta que eu dividi, sendo que há um clone extra lá na matrizinha. Vamos ver se esses caras aqui eles se desenvolvem. Todos os três estão meio abalados, né? Por coincidência ou não, né? Alguma coisa de estresse no meu hábitat aqui, todos sentiram. E o único que realmente estava mais forte era o menorzinho, que gerou a infrutescência. Estou com as mudinhas aí deste novo híbrido, que em breve eu mostrarei a vocês, quando a coisa realmente vingar. Então foi assim, meus queridos plantoides, um pouco aí dos detalhes do meu cultivo aqui em casa.
Dá para destacar também um pouquinho mais aqui antes de concluir. É a inflorescência aqui do querido Anthurium marcusianum. Tá vindo legal aí. Red Maju, do último episódio que ela aparece nas 23 plantas preferidas, ó. Como a gema já deu uma despontada um pouco maior aqui, ó. A gente consegue notar, hein? Essa diferenciação. Tá certo? Então é isso. São episódios aí meio que progressivos, nos quais a gente nota as progressões também, as evoluções das plantinhas aqui neste período do ano, supostamente de inverno, que de inverno mesmo, vou te contar. Foram pouquíssimos dias. Valeu, meus queridos plantoides!